Coluna do Reinaldo Azevedo, gente. Se o silêncio de Aras garantiu a democracia, quem a ameaçava caso ele falasse? Vamos ler juntos aqui. Vamos lá. Eu poderia aqui apontar as múltiplas vezes que vi a omissão de Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, que se despede na necessária contenção de Jair Bolsonaro. O homem teve um papel relevante no desaparelhamento do Ministério Público, que havia sido colonizado pelo lavajatismo. Mas isso por si não basta para abonar o seu desempenho à frente do cargo. Há reportagens às pencas a respeito. Meu ponto aqui é outro e tem a ver com os 4 anos em que o país viveu em perigo, sob a égide de um golpista. Por que eu digo isso? Nesta segunda, hoje houve uma solenidade de outorga de comendas do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, a personalidades que tenham contribuído para o órgão. Um dos agraciados foi Dias Toffoli, ministro do Supremo, a quem coube falar em nome dos homenageados. Fez um discurso, vamos dizer, intrigante. Afirmou, por exemplo, por que eu digo que o país e a nação brasileira tiveram a graça de ter Antônio Augusto Brandão de Aras. Não fossem a responsabilidade, a paciência, a discrição e a força do silêncio de sua excelência, Augusto Aras, talvez alguns de nós não estivéssemos aqui. Não teríamos, talvez, a democracia. E ainda, faço essas referências porque são coisas que serão contadas mais à frente na história, que poucas pessoas sabem. Nós estivemos muito próximos de uma ruptura, e na ruptura não tem Ministério Público, não tem direitos e não tem a graça. A graça é ser amigo do rei, ninguém é tratado como igual. O elogiado se mostrou grato. As palavras do ministro Toffoli hoje, um dia adiante, serão detalhadas para que todo o povo brasileiro saiba que a democracia deste país preservada passou por uma instituição mantenedora, como é seu dever constitucional, da ordem jurídica que sustenta o regime democrático, o Estado de Direito, que é seu meio de trabalho, e a economia aberta de mercado, implícita nos princípios, nos direitos e nas garantias fundamentais da ordem econômica. Disse ter aprendido, lendo a biografia de grandes homens como Churchill, a não ter medo de desafiar a imprensa desde que tenha a convicção de que fez o melhor pela sociedade. Vamos ver. História nas sombras. Obviamente, o ministro Toffoli exagera quando evoca a graça divina, mas o que me incomoda, na verdade, de verdade, é outra coisa. O arrobo fica lá, vá lá, na conta da generosidade e das larguezas retóricas que sempre são visitadas em momentos solenes. O que realmente chama atenção na fala do ministro do Supremo, depois é reiterado pelo próprio elogiado, é a afirmação de que eventos secretos que garantiram a sobrevivência do Estado de Direito, sendo assim, temos que concluir também que as ameaças ainda são desconhecidas. De quem ou do que ambos estão a falar? Referem-se a Bolsonaro? Então há dados que estão nas sombras, nos subterrâneos da República? Alguém poderia dizer: ora, Reinaldo, isso é da natureza do jogo, os historiadores estão aí para desvendar enigmas e mistérios. Sim, eu sei disso, mas esperem um pouco, inquéritos estão em curso e investigam os atos golpistas. Dados vazaram da delação de Mauro Cid apontam, por exemplo, que Bolsonaro reuniu os comandantes das Forças Armadas para tentar virar a mesa. Então cabe a pergunta: de que maneira, com seu silêncio e não com as suas atitudes, o então titular da PGR contribuiu para salvar a pátria? Como explicar que o órgão não é o fiscal da lei e o titular das ações penais cumpre a nobre missão de salvar o país justamente ao não exercer as suas prerrogativas? Aras diz que um dia saberemos de tudo. Calma lá. Nesse caso, tem de ser agora. Não parece razoável que o ministro do Supremo e o procurador-geral da República, ainda que em último dia, refiram-se a ações ou inações sigilosas para salvar a democracia. É forçoso indagar. Cada vez que a PGR virou as costas para os crimes óbvios de Bolsonaro, ela o fazia sob o peso de uma ameaça, do risco de uma ruptura institucional. Do que eles estão falando? Lembro que o próprio Toffoli teve um papel importante na preservação das instituições. A iniciativa de abrir o ofício do inquérito 4.781, uma espécie de investigação mãe de outras tantas, tem um valor até premonitório. Como sabem, este escriba sempre defendeu o procedimento, visto por alguns colegas da imprensa e por outros juristas como impróprio.
Sei, ainda por suas ações e não por suas omissões, como outros ministros da corte atuaram para garantir a ordem democrática, Alexandre de Moraes, como é evidente, ocupa um lugar de destaque nos embates. Na resposta legal e institucional aos crimes da Lava Jato, sobressaiu-se o Gilmar Mendes, mas sabemos a atuação desses magistrados, incluindo Toffoli, por sua obra, não por sua omissão. Não é possível haver um PGR cujo mister está em não fazer. Concluo. A imprensa sempre tenta desvendar os bastidores da atuação de pessoas públicas. É uma das suas tarefas. A maior parte ficará sepultada em acordos de esquecimento e em relações de confiança. É até provável que o absoluto desvelamento de tudo que tornasse impossível a vida em sociedade e estimulasse a luta de todos contra todos. Há muito mais sigilos, de fato, do que os garantidos em lei. Todos sabemos como são as coisas. Pactos de silêncio existem até no meio familiar, mas me parece que Toffoli e Aras não estão exercitando um mero fatalismo das relações. Este país venceu uma tramóia golpista e o chefe da PGR estava entre aqueles que dispunham de instrumentos para diminuir os ímpetos do candidato a déspota. A sugestão de que ele o fez não fazendo, de que manifestou por sua inércia, de que agiu por suas omissões, é de extrema gravidade. Afinal de contas, o que nos e o ameaçava? Jamais saberemos de tudo, está posto, mas temos de saber o fundamental. Essa coluna do Reinaldo é muito importante, sobretudo porque teve gente, inclusive do PT, estou falando do Jacques Wagner, tá, gente? Que defendeu a recondução do Aras para a PGR. É um absurdo isso. O Toffoli é um desserviço exatamente para mostrar que o PT errou rude nas indicações de homens brancos e o Zanin não foi uma indicação acertada. Tomara que o Lula indique uma mulher negra ou o Flávio Dino nessa segunda indicação. É a minha aposta aqui, embora eu ache que o Flávio Dino é excepcional como ministro da Justiça.